Boa tarde para vocês. Me agradecer ao Peter pela oportunidade ao Renato, né, pela oportunidade que foi dada a mim participar desse grupo. Eu vou trabalhar aqui um pouquinho de pé. Aqui, ele funciona aqui? Do lado direito. Ah, tá. Para poder enxergar aqui. Bom, a motivação que levam a essa análise é que, digamos, nos últimos 10 anos, poderia dizer, esses projetos que tinham esse enfoque de desenvolvimento e conservação, ou seja, uma abordagem um pouco mais integral do problema da perda de biodiversidade e desmatamento, passaram a perder espaço para uma visão de instrumento único, um instrumento colocado, assim, que eu colocaria entre aspas, de mercado, que resolveria, ou seja, simplesmente trazendo um determinado polo atrator, os outros problemas seriam resolvidos. Bom, isso é um embate, de certa maneira, ideológico também, ele se dá dentro de várias instituições que financiam projetos, que apoiam projetos, entre eles o GEF, o Banco Mundial, o BID, e isso cai na academia e na área da pesquisa para saber, assim, afinal de contas, esses projetos chamados projetos demonstrativos ou de conservação e desenvolvimento integrado realmente são eficientes ou não? Os projetos que estão voltados para pagamento de serviços ambientais, cash, né? Dinheiro direto, contrato individual, funcionam ou não? Bom, então, o nosso pressuposto é de que as bases de dados têm que ser tratadas de uma maneira diferente, porque são projetos que não são projetos de pesquisa, então eles não acumulam dados científicos, né? Se eles acontecem em fronteiras de floresta tropical e em contextos que o Sérgio falou, né, onde está o cocô do cavalo do bandido, então não é um lugar ameno, né, nem politicamente, nem geograficamente, e há de se criar e tem esse desafio metodológico, né? Bom, então, justamente os projetos de conservação e desenvolvimento integrado nesse período, 95-2010, no Noroeste do Mato Grosso, tem um processo em curso, tem políticas sendo montadas em cima desse debate de o que realmente funciona. Nós ousamos que é necessário uma abordagem mais interdisciplinar para se chegar realmente a avaliar esse tipo de resultado de impacto, né? Lançamos mão de base de dados dos projetos e uma parte de trabalho de campo adicional sobre aspectos institucionais que o Rob, que através do CAT nos ajudou. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês de resultados de discussão, considerando aspectos biofísicos, econômicos, de impactos institucionais. Inclusive, o Rob, eu não vou entrar muito nos aspectos institucionais, porque o Rob amanhã vai poder ter mais detalhes dessa abordagem. E um pouco sobre as conclusões, lições que nós temos para a rede, né, estratégias, e principalmente essa ideia de instrumentos em um mix de política. Foi, para mim, muito interessante essa visão geral das linhas, porque também aparece, quando se lança uma política como um instrumento único, sem que o resto esteja contemplado, geralmente, né, a coisa não funciona. O efeito mágico, assim, de que um instrumento vai atrair os outros, me parece um pouco de pensamento mágico em termos de política pública, né? Bom, então, o Noroeste do Mato Grosso são 7 municípios que compõem uma área do tamanho do Panamá e, típico, mineração, a mulher. Caramba. Bom, é uma típica fronteira de floresta tropical, colonização, conflito. Juruena, o local onde nós tivemos um pouco mais de estudo, é uma região que em 2005 foi campeã de mortes por assassinato dentro de garimpo, dentro do assentamento.
pergunta é, impactos de projetos, esses projetos que o Estado brasileiro apoiou para que acontecessem nessas regiões, em substituição à sua presença, né, que é o que aconteceu, assistência técnica, apoio, o PPG-7 em muitos estados, muitas regiões, foi uma substituição do papel que o Estado deveria cumprir em termos de assistência técnica e crédito e etc. Contexto atual de críticas, ou seja, está todo esse contexto de que esses projetos não funcionaram e que tem que uma abordagem mais, digamos, monetarista, assim funcionaria. Então existia essa demanda para uma análise de projetos, foi o que a gente se propôs a fazer. Então, utilizamos uma abordagem que seria de nível de paisagem, buscando os assentamentos, que são unidades socioecológicas maiores, e agricultores individuais. Esses são os dados que estavam disponíveis nos relatórios. Né? Indicadores biofísicos buscando estoque de carbono, diversidade, porque tem essa discussão de que se esses usos da terra promovidos pelos projetos, eles são realmente aptos a apoiar a conservação da biodiversidade. Indicadores econômicos, pensando o que essas novas atividades sendo promovidas estão realizando em termos de absorção da mão de obra e de modificação da lógica de uso da terra. E indicadores institucionais, considerando principalmente a legitimidade, relacionando ações e instituições. Então, acontecem diferentes ações ao longo do tempo, nessa linha do tempo, né? O PRONAF, vem um projeto do PDA, que distribui mudas, faz treinamentos, vem o GEF, que faz isso. Então, qual é a percepção dos agricultores sobre o que aconteceu e a legitimidade, o nível de participação? Como isso influenciou, basicamente, na tomada de decisão para eles conservarem ou não, né? Mudarem ou não a sua matriz de uso da terra? Bom, então, basicamente, como eu falei, são dados ecológicos de dados secundários e essa pequena parte de coleta de dados institucionais. Localização, para vocês terem uma ideia, né, os assentamentos, o Vale do Amanhecer, Nova Cotriguaçu e Iracema. E os agricultores, esses fora de assentamento que têm dados disponíveis, estão também distribuídos nesses 3 municípios. Bom, em termos de resultados, um primeiro ponto interessante é que os sistemas agroflorestais, ou seja, todos os sistemas que envolvem o consórcio com árvores, então plantio de pupunha, plantio de cacau, plantio de café, mas que tem árvore, ou mesmo criação de gado em agricultura familiar, que leva árvore na paisagem, integra, nós fizemos análise dos parâmetros que existiam nos relatórios e chegamos a uma coisa muito interessante. O valor de cobertura e valor de dominância, ou seja, o quanto as árvores cobrem e as espécies que dominam, em torno de 36% do valor de cobertura e 35% do valor de dominância são de espécies nativas. Então, isso já mostra que existe um impacto positivo do ponto de vista de complementaridade à conservação desses sistemas. Em termos do carbono estocado, muito interessante que uma floresta degradada, né, por manejo florestal, ou seja, o manejo florestal como ele é feito a grosso modo, vai lá, tira 90% da madeira de melhor qualidade, o que sobra, né, tem em média esse valor de carbono, 173 toneladas por hectare. Um SAF de cacau de 25 anos de idade tem 192 toneladas. Então, para nós, é um outro dado interessante, porque os sistemas agroflorestais mais antigos, que tem sombra, que tem árvore, que tem manejo, eles conseguem se equivaler a um habitat que, apesar de ser uma floresta degradada, é uma floresta. Claro que tem uma diversidade menor que a floresta, mas cumpre um papel muito interessante do ponto de vista tanto do estoque de carbono quanto de diversidade de espécies. Oi? Isso. Bom. E produz valor. Então, quando a gente vai agora para a escala de paisagem dos assentamentos, um dado muito interessante é que
pegando o pior resultado dos 3 assentamentos que a gente avaliou, que é o assentamento Iracema, em relação ao Vale do Amanhecer, a diferença que vocês têm aqui, ó, de 39%, né, 39% a mais de floresta, ela tem vários vetores envolvidos. Talvez o principal tenha sido justamente a existência de uma sequência de projetos que valorizaram a reserva legal comunitária, também aliado ao fato de ser uma reserva legal comunitária. Diferente de outros assentamentos, o assentado, no momento que chegava no assentamento, ele recebia o lote, mas ele tinha, digamos, 50% do capital florestal dele já estava depositado no banco comunitário, que era a reserva legal comunitária. Ele podia dispor dos outros 25 hectares, mas aqueles 25 estavam já depositados. Bom, então, quando a gente olha esses assentamentos do ponto de vista da cobertura, fica muito claro. Aqui, o Nova Cotriguaçu, aqui, vocês estão vendo aqui o Vale do Amanhecer, tá? E Iracema. Tá? Não precisa muita... É bastante claro a diferença entre eles. Tá? Esse assentamento Vale do Amanhecer é onde aconteceu a invasão de garimpeiros. Então, ele saiu da página de noticiário policial para o prêmio dos Objetivos do Milênio, entregue pela Dilma pessoalmente à associação, que não existia, que foi fruto também do apoio institucional para a sua criação, lutando na questão do econômico ligado à castanheira, às reservas de castanha que existiam dentro da área. Quando a gente junta um pouco o vetor e o Estado e o município têm a oferecer para eles mais do mesmo, ou seja, continuem criando gado até que não haja mais condições de criá-lo. Tá? Bom, aqui os resultados econômicos. Interessante que quando a gente compara, porque são caminhos de desenvolvimento, tá? A linha de base de gado misto, que é o que adota o agricultor familiar, ele precisa, para ter uma renda equivalente a uma renda, digamos que seria padrão da região, razoável, pessoa em torno de 15 mil reais por mês, ele precisa de 33 hectares de pasto, né, para chegar a essa renda, de 1.298 por família mês. Bom, com 2,3 hectares de sistema agroflorestal, ele chega à mesma renda. E tem um outro aspecto interessante, bom, claro que isso é 7% da área que ele precisaria para pasto. O outro aspecto interessante é que... Mas é menos, né? Oi? É menos, a renda anual é mês. Sim. Aqui, ó, 9.200 hectares ao hectareano. Eu não sei comparar. Ali é família mesmo. Não, mas ali é família no hectare. Família mesmo. A comparação aqui, ó, 1.763, 1.298. Tá. Eu não tinha visto esse tá. Então, ou seja, tem um ganho em cima, né, usando apenas 7% da área. Então, não elimina o gado, mas desloca a importância da matriz econômica, e como a pecuária necessita dessa renovação de pasto, que na verdade é às custas da floresta, esse é um processo que é realmente combatido. Só que a inércia desse sistema é muito grande, então é difícil que um projeto funcione, digamos assim, em um ano. Projetos de 3 anos, logicamente, não vão apresentar resultados. Então, a gente acredita que muita dos impactos não estão sendo entendidos em função dessa dinâmica. Castanha do Brasil, só a coleta bruta dentro do assentamento gera R$ 100.350 por ano. Então, esse digamos, seria praticamente um serviço econômico direto da floresta,
que é repartido dentro dos assentados. E tem os custos evitados. O agricultor que tem sistema agroflorestal faz acero, e como parte do cuidado do sistema, e ele evita o custo, e ele evita fogo a todo custo. Muito interessante que esse ano, foi o ano passado, na verdade, foi o primeiro ano que não teve fogo no assentamento, o que mostra a evolução das normas, da normatização comunitária do uso da terra e do recurso. Bom, os custos de implantação do sistema agroflorestal e pastagem são idênticos, mas o sistema agroflorestal ele tem um delay assim, né, de 3 anos que precisaria de apoio. Bom, a pastagem, para o sujeito chegar a 33 hectares, ele precisa de... Eu não sei se isso aqui está correto. Deixa eu ver... mas é isso mesmo. Porque, na verdade, ninguém implanta 30 hectares de pastagem a seco. Todos eles implantam anualmente, né, e implantaram inicialmente com o recurso do Pronaf. Então, ou seja, para fazer aquela unidade produtiva padrão, com aquela renda de 1.200 e 1.700, para pastagem tu precisa disso, e para sistema florestal precisa disso. Quer dizer, existem recursos de fundos públicos para ambas as atividades, de uma maneira, de certo ponto, esquizofrênica, dentro da política pública, né, que permite que tanto o sujeito use recurso público para desmatar, como use recurso público para conservar no mesmo lugar, na mesma região. Então, os resultados institucionais mostraram que existe uma maior valorização da organização social, dos serviços diretos de ATER. Essa ordem é interessante. Organização social foi o mais valorizado. Serviço de apoio técnico foi o segundo mais valorizado. Serviço de apoio e fortalecimento institucional, aplicado a mercado, o terceiro mais valorizado. E, por último, a provisão direta de equipamentos e materiais. Geralmente, a lógica dos projetos assim, utilitários é o contrário, ela é inversa, né? Distribui, é o Pronaf, distribui cerca, galinha, etc. Bom, a sequência ótima de instrumentos que analisando todos os projetos de aprendizado institucional que houve ao longo do tempo, foi esse: estabelecimento de prioridade, formação e assistência técnica, organização social e cooperativa, certificação dos produtos e legalização ambiental, infraestrutura, desenvolvimento de mercado, financiamento, processo que começa, né, vem junto, a efetivação dos contratos, numa região que não existe essa instituição. Assim como foi um problema para o biodiesel, lógico que essa região também não tem essa lógica do contrato. A divulgação. Tá. Então, o último ponto seria então o aumento de escala e complexidade, que é o que está acontecendo lá. Agora tem 33 mil consumidores de produto, tem recursos afluindo para aumentar a escala, né? A gama de produtos da castanha aumentou, outras cadeias estão sendo agregadas, a pupunha finalmente, na região, agora tem uma capacidade de processamento em Juína, em Juruena, empresas que estão comprando. Então a matriz, esse redirecionamento da matriz de uso do solo está começando a se viabilizar, primeiro com os recursos da Conab, né? Governo Federal, via Conab, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, depois contratos com a iniciativa privada, Natura, empresas, as palmiteiras que passaram a operar na região. Isso está permitindo, digamos, enfrentar um contexto que é extremamente antagônico do ponto de vista político e econômico, né? Inclusive com investimentos maciços do Estado, do BNDES, em frigorífico. E da própria Prefeitura de Juruena, que, por exemplo, para o frigorífico JBS, botou 6 milhões da Prefeitura para fazer a terraplanagem. Então, quando a gente pensa em 6 milhões no município, no interior da Amazônia, o que esses 6 milhões fariam para a agricultura familiar num outro sentido, é muito dinheiro. E esse é o tipo de antagonismo que eu falo de esquizofrenia política que existe dentro das políticas públicas de conservação, desmatamento. Então, metodologias de análise, precisamos
repensá-las, né? Estão um pouquinho fechadas, ou para conservação, ou para econometria, e quando os dados não prestam, digamos, o caso é ignorado. Então, cenários políticos antagônicos, políticas contraditórias, exigem redundância de instrumentos, ou seja, os projetos muitas vezes apostam numa bala de prata e quebram logo à frente. Demandam sequência, complementar, escalas de tempo e espaço não usuais para a cultura de projeto. Cultura de projeto no Brasil é sempre curto prazo. A gente vê que nessas dinâmicas que a coisa não acontece nesse espaço de tempo que os projetos esperam. Sucesso depende da sequência correta e desse ponto que é a afetiva aprendizagem institucional progressiva. Esse é um grande desafio, porque cada projeto que começa do zero. Cada ONG que se instala, ela quer ser a fundadora de uma metodologia e de conquistas, né, para se perpetuar. É uma coisa meio estranha, né, mas infelizmente. E as propriedades emergentes positivas observadas, as propriedades emergentes, que aquela coletividade começa a gerar coisas que não se esperava. Um contrato com Rondônia para comprar cacau. Uma prefeitura, que nem aconteceu, são 7 municípios, 3 municípios mudaram de prefeito nas últimas eleições para prefeitos comprometidos com a agricultura familiar. Isso já causou um rebate no cenário político, que foi em Juruena, a Câmara de Vereadores querendo fazer uma auditoria financeira no projeto, e uma mineradora conseguindo uma concessão de prospecção dentro da área do Vale do Amanhecer, graças a alguma influência dentro do Departamento Nacional de Mineração. Então, a gente começa a ver que acontece, esse movimento político começa a reagir. Então, se está acontecendo isso nessa esfera, mostra que tem um impacto, que existe uma reação já local ao que está acontecendo. Eles estão querendo ver aonde isso tudo vai dar, né? Sobre os pagamentos diretos individuais, nós não temos como afirmar, mas podemos, digamos, ousar a comentar que pagamentos diretos individuais potencialmente inviáveis são adotados como instrumento único. Por quê? Porque todos esses serviços, mercados de conservação que se viabilizaram aqui, eles não teriam esse suporte coletivo, porque eles se realizam em base contratual individual. Ele seria viável no mix de políticas, né? Provavelmente, nesse grupo já bastante trabalhado, experimentado em contrato, etc., pode vir a funcionar. Agora, a gente questiona que essa ideia de superar custo de oportunidade em base individual, como estratégia de rede, pelo menos para esse grupo familiar, não funcionaria. Nós estamos falando de gente que não tem assistência técnica, não tem informação, não tem capacitação, não tem acesso a redes de comércio alternativo, e simplesmente chegar e dizer, o gado dá 400 por hectare, nós vamos pagar 450 e a pessoa vai mudar, é muito ingênuo, porque existe todo um cenário político-econômico que pesa para a tomada de decisões mais do que o custo de oportunidade. É uma questão de inserção. A gente está querendo convencer o sujeito a trocar de Fluminense para Flamengo, pagando a entrada dele no Maracanã. Talvez, eu acho que é um pressuposto muito economicista, considerando os desafios que se tem pela frente. Muito obrigado.